Bom, gente, então, boa tarde, oficial agora, né? Essa é mais uma webconferência do Núcleo de Saúde Digital da Unifesp. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre direito à cidade, um pouco desse conceito, o que isso se relaciona com a saúde mental e pensar um pouco das barreiras sociais e territoriais que dificultam o acesso das pessoas, né, ao direito à cidade. Então, eu me chamo Maria Heloísa, eu sou assistente social de formação e eu sou especialista em telesaúde, em saúde mental, do eixo específico da atenção básica do Núcleo de Saúde Digital da Unifesp. Bom, para começar um pouco essa conversa sobre esse tema, eu acho que essas são imagens que ilustram muito da onde a gente parte quando a gente começa essa conversa, né? Já teve tempos outros onde a gente tinha outras formas de impedir, né? Onde a sociedade tinha outros mecanismos de impedir que as pessoas acessassem os seus direitos, enfim. A gente precisa muito começar a pensar nessas outras barreiras que por vezes são invisíveis, né? Então, eu sou do estado de São Paulo, mais especificamente, hoje em dia, estou na cidade de São Paulo, trabalho num serviço, num CAPS infanto-juvenil. E para mim é muito nítido, né, a forma como essas barreiras sociais e territoriais, ela por vezes impedem que a pessoa acesse um cuidado, né? Então essas duas imagens são de bairros diferentes da cidade de São Paulo, né? Então um primeiro um bairro de classe média e a gente consegue ver o quanto que é mais arborizado, né? Toda a construção mesmo é de outra forma, né? E daí, se a gente vai para uma imagem de um bairro periférico, que inclusive são muito próximos, né, de distância física, esses dois lugares, a gente já percebe um outro tipo, né, de realidade. Não tem árvores, né? A gente não consegue nem mesmo ver as ruas, porque são vielas que as pessoas se deslocam, que utilizam, né? Então, eu acho que essas duas imagens elas já ilustram muito que as pessoas, né, que moram nesse território periférico certamente vão ter maiores dificuldades de acessar os serviços de saúde por si só, né? Questão de mobilidade, a questão de que tempo essa pessoa leva para poder acessar um serviço de saúde, quais são os serviços de saúde que chegam até essa população, né? E aí a gente pode até usar um termo que é o termo do apartheid social, né? Diferente do apartheid oficial, onde a gente tinha mesmo uma lei que proibir as pessoas de circularem, né? A gente tem em São Paulo, principalmente, assim, né? Que é da onde eu estou falando, a gente tem um apartheid social, que não tem um documento que proíbe, mas efetivamente a gente tem mecanismos muito sofisticados que impedem a circulação das pessoas, de determinadas pessoas, determinados territórios. E é sobre isso um pouco que eu queria conversar com vocês hoje, né? Então, ainda nesse contexto de São Paulo, né? E aí eu sei que tem pessoas de outras cidades, outros estados, assim, que eu gostaria muito de saber, né? Como as pessoas conseguem perceber, né? Essas questões do que aí eu estou chamando aqui de um apartheid social, né? Nesses outros territórios. Mas em São Paulo, eu trouxe, né? Um pouco desse cenário que vai falando desse abismo, desse distanciamento que tem, se a gente pensar a vida de uma pessoa que mora no território periférico e a vida de uma pessoa que mora num território mais privilegiado, né? Então, Pinheiros, que é um bairro de luxo em São Paulo, e aí eu vou trazer dados que são do Mapa da Desigualdade, que é um documento para mim fantástico, muito importante, tem muitas informações, assim, acho que dava para fazer uma webconferência só para tratar dos dados do Mapa da Desigualdade. E aí eu usei como base os dados de 2024 e 2025, porque o de 2025 ainda foi publicado de forma parcial, né? O que a gente tem mesmo, todas as informações
2024. Mas, bom, essas duas cidades eu peguei alguns dados só para a gente poder pensar, né? A expectativa de vida em Pinheiros, né, que é esse bairro da classe média de São Paulo, é de 82 anos. A expectativa de vida em Parelheiros é de 58. Né? Acho que só esse dado já é muito valioso para a gente conseguir entender o quanto impacta a vida das pessoas, todos esses contextos. Acho que um pouco mais para frente a gente vai falar disso, né? Que tem aquele clichê que a saúde não é simplesmente a ausência de doenças, né? E para mim é muito nítido através desses dados que não é mesmo, né? Tem a ver com as condições de vida que a gente tem ali disponível nos territórios, nos locais onde cada pessoa, cada família vai morar. E aí, outro dado que eu trouxe é de gravidez na adolescência. Né? Em Pinheiros, praticamente não se tem dados de adolescentes grávidas. Né? Já em Parelheiros, a gente tem uma porcentagem de 11% dessa juventude com esse histórico de gravidez na adolescência. E daí, não acho que esse é um dado que então as pessoas de classe média, as adolescentes, não engravidam, né? Não acho que é isso, eu acho que sim, é um público que tem mais acesso a diversos mecanismos para impedir isso, mas também acho que é um público que tem mais acesso a, por exemplo, formas de interromper a gravidez, né? Que é muito proibido, mas que a gente sabe que a proibição ela é direcionada a determinado público. Né? Tem outros públicos onde tudo é mais permitido. A gente pode pensar isso também sobre o uso de substâncias, né? Então, quem é criminalizado, quem são as pessoas que são presas, né? Quem são as pessoas que são julgadas, por tudo isso, é um público específico. Né? Ainda que o consumo de substâncias faça parte da história da nossa sociedade e ainda que determinadas populações em Pinheiros, por exemplo, faça muito uso de substância. Né? E aí um outro dado que eu trouxe, que também acho que é muito relevante nessa discussão que a gente vai fazendo hoje, é esse dado sobre a remuneração média. Né? Então, a remuneração média em Pinheiros é R$ 8.515. Em Parelheiros é 2.200. Então a gente está falando de públicos muito distintos, né? A gente está falando de uma população de Parelheiros que por vezes sai do seu bairro para ir prestar serviço à população de Pinheiros, né? E aí em situações muito complexas, como por exemplo, né, o trabalho muito valioso das empregadas domésticas, mas que tem pouco reconhecimento, quase nunca tem registro em carteira, né? Então, assim, todos, daria para a gente ficar, né, discutindo muito sobre esses dados, porque eu acho que eles dizem muito mais do que o que está aí, né, nessa imagem, assim. Então, a gente poderia aprofundar muito, mas hoje a nossa conversa é do direito à cidade, e tudo isso é um processo para poder chegar um pouco mais na frente nessa discussão sobre o que isso quer dizer quando a gente relaciona isso com saúde mental, mais especificamente, que é o que eu estou propondo da gente pensar aqui hoje. Então, assim, para pensar um pouco mais no conceito, né, do que é o direito à cidade, afinal, né, para além do que o próprio nome já revela, né, que é as pessoas terem direito a usufruir da cidade, né, mas o David Harvey, que é quem faz uma discussão muito importante sobre o direito à cidade, ele fala que o direito à cidade não é apenas o direito de estar na cidade, né? Mas é de transformá-la segundo as necessidades humanas. Para mim, isso é muito interessante, porque ele tem como um pressuposto de que não é apenas estar na cidade, sendo que a gente fala de uma população gigantesca que nem esse direito tem, né? E aí, mais uma vez, vou falar da realidade de São Paulo. Se a gente pensar assim, por exemplo, né, população em situação de rua ou populações que migram de território, se essas pessoas passarem por exemplo, estar em situação de rua numa cidade do litoral, né, essa pessoa não vai ter o direito à cidade, assim, vai acontecer um movimento para que aquela pessoa não esteja ali, né? Então,
não é que a população tenha o direito à cidade, mas o Harvey ele vai ter isso como um pressuposto, né? Não é só isso, então ele vai além, né? É o direito de transformá-la segundo as necessidades humanas. E isso é um ponto muito chave dessa discussão, né? Porque as necessidades humanas é a necessidade da população que está ali naquele território, né? E se a gente não tem isso garantido, a gente já está com uma fragmentação do que seria o direito à cidade. Né? Daí, pensando um pouco mais de materialmente, né, que quais são os documentos que a gente tem para poder pensar o direito à cidade, assim, né, que está em vigor. E um desses documentos é o Estatuto da Cidade, né, que é a Lei 10.257 de 2001, e eu separei alguns trechos aqui para falar um pouco do que traz essa lei, né? Então, o artigo 2º desse estatuto fala da função social da propriedade, né? A propriedade, então, essa coisa muito característica do sistema atual que a gente vivencia, que é o sistema capitalista, né? Então, o que quer dizer com isso, sobre a função social da propriedade? Que a propriedade urbana, né, e aí como está no estatuto, deve atender ao interesse público. Né? Então, assim, a função social da propriedade, mas isso muito direcionado, primeiramente, recortado, né, nesse lugar do urbano, e que os interesses do estatuto é o interesse público. Claro, o interesse público é da população também, né? Ou ao menos deveria ser, porque essas coisas vão se transformando para atender outros interesses. Né? À medida que não está no estatuto, pontuado sobre a vida, a população, as pessoas, né? Não é algo que consta nesse estatuto, né? Uma outra parte que eu trouxe é do artigo 43 ao 45, que vai falar da gestão democrática e participação popular. Então, essa lei, ela exige que a cidade seja planejada com a participação dos cidadãos. Então, ainda que no começo desse documento, né, a gente pouco veja falando sobre as pessoas e a participação, né, nesses artigos mais para frente, aparece essa exigência, né? Então, e ele coloca de que forma isso é possível acontecer, né? Através dos conselhos gestores, então audiências públicas, acho que tem outros conselhos que vão também dando conta de discutir dinâmicas da cidade, né? Então, Conselho do Direito das Crianças e dos Adolescentes, da mulher, da população idosa, enfim. Esses são espaços para garantir a participação da população, dos cidadãos, no planejamento daquela cidade. Então, enfim, uma das possibilidades materiais que a população tem, então, de transformar essa cidade segundo as suas próprias necessidades. Né? O outro ponto que eu trouxe é do direito ao transporte e mobilidade, que a lei, então, ela prevê a oferta de equipamentos públicos e infraestrutura urbana de forma equânime, né? E é um documento muito importante, acho que todos os documentos que a gente tem que vão promover, né, estabelecer que a população tem esses direitos, é muito fundamental, né, e são ganhos importantes que a classe trabalhadora adquiriu. Mas uma outra coisa é a gente conseguir materializar isso na prática. E aí, à medida que eu selecionei isso, eu já fui pensando algumas coisas, né? Como, por exemplo, existem esses conselhos, esses espaços, essas audiências públicas, né? Agora, qual é o público que consegue acessar, né, esses espaços, assim? Quem são as pessoas que têm tempo para conseguir se mobilizar e organizar nesses espaços? E aí a gente pode fazer uma leitura através das atas oficiais desses lugares que são disponíveis muitas vezes na internet, para a gente entender qual é o perfil dessas pessoas que estão, então, decidindo, que estão transformando, participando da transformação da cidade para atender as necessidades humanas. Né? É um público que está discutindo as necessidades da população, ou é um público que está decidindo segundo as suas necessidades, né? Necessidade que essas poucas pessoas entendem.
E aí, pensando tudo isso, essa construção chega num lugar muito importante, que é então a gente entender, para além de todas essas barreiras e essas dificuldades diante da precarização da vida da população, né, do contingente majoritário da população brasileira, a gente começa a pensar em alguns detalhes. E aí eu trouxe esses dois mapas, né? Os dois são da cidade de São Paulo. E aí vou dar aqui um zoom para que vocês consigam ver. Não. Esse aqui, com esses pontinhos, cada pontinho desse é um serviço de saúde do SUS que está em funcionamento atualmente, né? Então a gente vê uma concentração muito grande nessa região, né? Definitivamente esse é o local que mais se tem serviço do SUS. E aí eu botei aqui do lado o outro mapa, porque sobrepor um ao outro, a gente tem dados muito importantes. Então, por exemplo, aqui nessa região, que a gente tem quase ou nenhum, né? Aqui nesse território a gente consegue contar 3 serviços de saúde, né? E é justamente essa região aqui é uma região periférica da cidade de São Paulo. Então a gente tem o bairro Parelheiros, Grajaú, Cidade Dutra, Jardim Ângela, Capão Redondo, que são bairros periféricos, onde vai ter comunidade, onde a gente vai ter um contingente muito grande de pessoas sem acesso a direitos básicos e que não tem uma concentração de serviços de saúde para poder atender essa população, como tem, por exemplo, nessa região, que é a que mais tem, né? Tem partes aqui que não é possível nem ver, assim, o que é um ponto, o que é outro, né? Tanto são as coisas que existem ali os serviços dispositivos. E daí, justamente, essa é uma área muito nobre da cidade de São Paulo, né? Então é onde vai ficar, por exemplo, Pinheiros, que eu estava contando antes, que é um bairro de classe média alta, Moema, Vila Mariana, Barra Funda, enfim, são bairros mais elitizados, né? E aí essa conta já não começa a bater, né? Ora, se são as populações num contexto de vulnerabilidade que mais precisam de acessar os serviços de saúde e recursos do SUS, porque esses serviços estão concentrados em maior número num território elitizado, né? E assim, não estou dizendo que não tem que ter, né? Mas porque a gente não tem uma divisão equânime, como coloca o Estatuto da Cidade, sobre os serviços, enfim, aqui a gente está fazendo um recorte do SUS, mas eu acho que do SUAS, enfim, das outras políticas. Então, eu acho não, né? É uma intenção isso, né? É um movimento revelador de um interesse político, né? Política é a vida da gente, mas aqui eu estou usando político nesse sentido de poucas pessoas decidindo, né, sobre a realidade de muitas outras. É um interesse, é uma estratégia, é um plano, né? E aqui ao lado eu coloquei essa escala de tempo de deslocamento para o trabalho, que aí vai dividindo mais por estado, assim, mas que fala sobre isso, né? O tempo que uma pessoa que mora numa favela, demora para chegar no trabalho e o tempo que uma pessoa de outras áreas demora. Por quê? Porque tem aquele, né, clichê que em algum momento que saiu, de todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? E que aí virou um monte de coisa, mas a realidade a gente não tem as mesmas 24 horas, né? Uma pessoa que sai dali, da sua comunidade, tem que pegar ônibus, né? A gente tem uma questão muito séria de mobilidade em São Paulo, então demora, é muito trânsito, né? São muitas situações, assim. As linhas de metrô e de trem, elas também percorrem determinados territórios, né? A gente tem uma concentração maior em determinados territórios. Tudo isso prejudica, né, essas pessoas, seja no deslocamento, seja no retorno para casa, seja em todas as outras coisas, vão estar mais comprometidas, porque essa pessoa gasta mais tempo, não só para o trabalho, né, para as outras coisas da vida, né, que a gente precisa fazer. Então, se a gente pensar, por exemplo, quanto tempo uma pessoa
que mora numa comunidade, numa favela, tem para poder estar exclusivamente dedicada ao lazer, assim, a serviço de cultura, e quanto tempo as pessoas que moram em outras regiões têm também para isso, com certeza seria um dado ainda mais discrepante, né? Sendo que o acesso ao lazer e à cultura é também um direito, né? Ele não é algo superficial, ele não é uma coisa ali que, se der tempo, né? E isso impacta significativamente a saúde das pessoas, né? Mas tem muita gente que já não se vê nesse direito, né? Ou tem também uma discussão que é o que tem sido vendido nas comunidades, por exemplo, como lazer para a juventude, né? Então, o acesso ao lazer que em muitas comunidades tem uso abusivo de substâncias, né? Contextos adultizados para crianças e adolescentes. Então, vai sendo reduzido, né? A gente vai transformando o que seria esse acesso, né, ao lazer em outras coisas. Porque antes de fazer isso, do que dizer para essas pessoas deliberadamente que elas não têm o direito de acessar, né, determinadas coisas assim. E, para mim, uma outra reflexão que eu fiz a partir desse gráfico do tempo de deslocamento para o trabalho, assim, que é isso, né? Isso são dados de uma pesquisa que foi feita, porque para mim esse número é muito maior, assim. São Paulo, eu não tenho dúvidas, assim. Mas eu fiquei muito refletindo sobre quem são as pessoas, né, considerando o tempo da vida, que vão ter direito a um acompanhamento preventivo de saúde, né? Quem são as pessoas que vão conseguir se prevenir de determinadas situações? Provavelmente não é o público que tem o seu horário muito mais restrito, né? Muito mais direcionado a cumprir demandas e tarefas. E isso tem um impacto significativo no SUS. Claro, em primeiro lugar, na vida das pessoas, né? As pessoas se adoecem por falta de prevenção, por estar expostas a situações muito precárias de vida, por não ter acesso aos direitos, por não ter saneamento básico. As pessoas adoecem por isso. Mas quando tá ali e tem que estar nessa engrenagem, né? Tem que sair, tem que trabalhar, tem que, né? A gente pensar, por exemplo, o processo de uberização, né? O trabalho no iFood, que você só recebe se você for, né? Então, essas pessoas vão deixando para lá a saúde, né? Até quando isso não dá mais, até quando não é possível. Se você não parar agora para olhar da sua saúde, não vai ser possível fazer nenhuma dessas coisas. E aí o que acontece as pessoas chegam no serviço de saúde cada vez mais adoecidas, cada vez mais necessitando de um cuidado especializado, né? Então, por exemplo, um procedimento cirúrgico específico, né? Um atendimento específico de determinada área, precisa fazer um acompanhamento de saúde ali que vai acompanhar para a vida, como é o caso das pessoas que precisam fazer hemodiálise, por exemplo, no Brasil. A hemodiálise é uma problemática, porque são poucos os lugares que o SUS oferta processo de hemodiálise, especificamente se a gente pensar no público infantil, né? Mas essas pessoas que chegam, né, nesses serviços com condições muito intensas de saúde, né, muitas vezes elas não tiveram direito à prevenção, né, a pensar como se prevenir, como se cuidar antes, evitar determinados adoecimentos, e isso tem um impacto muito grande no SUS de forma geral, né, que a gente chega nesse dado que o investimento que é feito no SUS não é o suficiente para atender determinadas demandas, né? E a gente também não tem conseguido intensificar um trabalho de prevenção da saúde, porque são pessoas, quem mais precisa são pessoas que estão dedicadas a outra logística, né? Que precisa atender os interesses da classe média, para que então a classe média esteja dedicada em outras coisas, inclusive em construir a cidade, afinal, né? E aí, pensando nisso tudo, uma coisa que eu falei no começo, que a gente escuta bastante, né, que a saúde não é só a ausência de doenças, né, mas ela é resultado das interações que a gente vai ter e das singularidades específicas da vida de cada pessoa, que vai, então,
digamos, determinar qual vai ser o índice de saúde dessa pessoa, né? Então, essa imagem que ilustra um pouco essa conversa, né, sobre os determinantes sociais de saúde, que tem 5 camadas. Então, a primeira camada seriam os fatores biológicos, né? Então, idade, sexo, fatores hereditários, porque tudo isso vai implicar. A gente vive em uma sociedade que, se você nasce, se você é homem ou mulher, isso vai impactar significativamente, né, a sua vida, sua condição de saúde. A segunda camada que tem é sobre o estilo de vida dos indivíduos. Então, se essa pessoa fuma ou não. Eu botei aí esse ponto da dieta, mas muito num sentido mais de questionar mesmo, porque eu acho, né, o que tem sido vendido como saúde, né, esse padrão da hipermagreza, que esse é, então, um lugar bonito, né? E isso são coisas que têm prejudicado muito a saúde das pessoas, né? Mas se essa pessoa pratica atividade física ou não, e muitos outros detalhes que têm a ver com com o estilo de vida, né, que as pessoas levam. A terceira fala das redes sociais e comunitárias. Então, o apoio de amigos, de família, da vizinhança, quem são as pessoas que aquela pessoa confia e que conta, né? Muitas vezes não é ninguém que é da família, né? Mas é ali uma pessoa, uma relação afetiva, um amigo, né? Então, isso também impacta a nossa condição de saúde. A quarta camada vai falar sobre as condições de vida e de trabalho. E daí a gente tem mais subdivisões, né? Então, qual é esse ambiente de trabalho, né? Qual é o acesso que essa pessoa teve à educação, né? A questão relacionada à alimentação, então, né? A produção agrícola e de alimentos, se essa pessoa está empregada ou não, se essa pessoa tem acesso ao saneamento básico, se essa pessoa tem acesso aos serviços sociais e de saúde, se ela tem acesso à habitação, né? E aí eu incluo se ela tem acesso aos programas de transferência de renda, se tem acesso a um transporte público de qualidade, possibilidade de acompanhamento de saúde preventivo, tudo isso está conectado, né? E a última camada vai falar, claro, das condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, né? Então tem a ver com essa economia do país, as políticas governamentais, né? Como isso vai se moldando e construindo o que a gente vai chamar de proteção social, né? Que por vezes é uma desproteção social. Isso vai depender do momento histórico que a gente está, isso vai depender de muitos fatores, claro, porque a classe trabalhadora foi quem construiu tudo, foi quem reivindicou o SUS, né? E só por isso a gente tem um sistema único de saúde. Foi o movimento dos trabalhadores também que fez eclodir a Constituição, que a gente conhece como Constituição Cidadã. Então, sim, isso impacta e é decisivo, né? A população trabalhadora, porque nós somos a maioria do país. Mas também isso é influenciado a depender de quem são as pessoas que estão ocupando determinados cargos e o poder de decisão que essas pessoas têm, né? Então, a própria história vai nos contando um pouco disso, né? Então, tem períodos que a gente tem concessões, né? Aí muito entre aspas, concessões, né? Maiores, se a gente pensar no governo, e tem momentos que isso é muito mais restrito, né? Que isso é enxugado muito mais. Então, tudo isso também vai impactar sobremaneira a vida das pessoas, né? E aí, por que eu trouxe tudo isso, assim, né? E os determinantes sociais de saúde, e estou falando dessas coisas, fazendo esse caminho. Porque a gente tem diversos desafios, né? Não só no direito à cidade, mas no acesso à rede de serviços, no acesso à proteção, né? Porque a gente só consegue construir a cidade, participar de tudo isso, se a gente tiver as condições básicas atendidas, né? E aí, quais são os desafios que a gente tem enfrentado para que então as pessoas possam estar mais disponíveis para pensar a cidade, para acessar a cidade, né? Eu trabalho num serviço que tem muito perto um SESC.
com piscina, com tudo isso, assim, né? E eu atendo adolescentes que moram a 10 minutos no máximo de distância e que nunca foram no SESC na vida, né? Então, quando a gente fala disso, ficam, nossa, mas não sabia que podia ir, não sabia que era para mim também, né? E isso não é um mero acaso, né? Não é que essas pessoas acharam isso, colocaram no coração e daí não vão. Isso é uma barreira social, né? De circulação, que impede a circulação desse público em determinados locais. Mas um outro desafio, né, que também vai construir barreiras sociais e territoriais no acesso, né, no direito à cidade, são esses dados que eu trouxe para poder ilustrar um pouco, né? Então, por exemplo, essa notícia de que a cidade de São Paulo ela tem quase 370 mil imóveis sem ligação com a rede de esgoto, sendo a maioria localizado na Zona Sul, né? 370 mil imóveis, pelo menos, sem ligação com a rede de esgoto. Uma outra notícia que eu coloquei é um estudo que vai falar sobre o Sistema Único de Assistência Social, né, que sofre com falta de investimento, muito mais do que outras áreas, assim, ainda que seja uma das principais políticas, né, que tende aí a diminuir o sofrimento da população, né, tamanha discrepância social que a gente vive, mas é uma área que sofre historicamente, desde quando surgiu, com cortes e desarticulações, né? Então, a desarticulação entre União e município que foi uma estratégia também, né, ela diminuiu o papel dos municípios na execução das políticas assistenciais. Não é? Então, a gente tem um enfraquecimento muito grande da assistência social. Né, que é também, infelizmente, algo histórico, que é o desinvestimento na saúde pública. Né? Então, uma pesquisa que avaliou que o investimento em saúde pública caiu 64% em 11 anos no Brasil. Né? 64% a menos destinado para esses serviços, né? Serviços que são essenciais para a vida da população, né? Que são fundamentais de serem acessados para que a gente então pense qualidade de vida, né? Não que seja só o serviço de saúde que vão promover nada disso, é também o direito à cidade, mas para as pessoas conseguirem ocupar a cidade, conseguirem estar na sociedade e pensar todas essas coisas, a gente precisa ter saúde, a gente precisa ter acesso à rede de esgoto, saneamento básico, a gente precisa ter acesso à assistência social, a gente precisa ter acesso ao trabalho digno, de qualidade, né? Porque senão não é possível a gente conseguir participar desses espaços e construir uma cidade, enfim, que faça sentido para a gente, né? A gente mora né? Existe num país extremamente rico, né? De uma riqueza muito abundante. Então, o desinvestimento nessas áreas não é por falta de recurso, né? É por falta de interesse que esses serviços atendam às necessidades da população, né? Se a gente pensar, por exemplo, quem são as pessoas que acessam o ensino superior, né? A gente também vai entender o que é esperado para determinados públicos, né? Se todas as pessoas passarem a acessar o ensino superior, quem são as pessoas que então vão aceitar o trabalho doméstico? Quem são as pessoas que vão aceitar trabalhar nessa logística de Uber, de iFood? Né? Então, tem uma intenção de que as pessoas não acessem determinados lugares para que exista essa mão de obra para ocupar essas outras necessidades que existem na sociedade. Né? E com salários muito baixos, muito precários, situações muito insalubres. Né? Fico pensando muito no filme Que Horas Ela Volta, não sei se todo mundo assistiu, mas que fala muito desse lugar que tamanho é o deslocamento e as dificuldades de conseguir chegar e sair do trabalho, que muitas pessoas são convidadas então mora aqui, né? Então você vai ficar aqui e aí vai tirar esse problema de deslocamento, de você ir e vir e tal. E as pessoas são colocadas numa logística, por vezes, análoga à escravidão, né?
que é, você vai ficar nesse espaço, você não tem o direito dessas coisas, e aí você não vou disponibilizar o que é construído pela consolidação das leis trabalhistas, a gente vai fazer de outra forma, e precisa que essas pessoas existem, precisa que existe quem vai submeter a esse tipo de trabalho, a essa logística, porque precisa, né, por questão de sobrevivência. E daí, um lugar que eu chego com essa reflexão toda é quem efetivamente tem direito à cidade, né? Quem são as pessoas que efetivamente conseguem construir e quais as necessidades dessas pessoas para então a gente pensar o que vem sendo feito aí nos territórios com o investimento que a gente tem, né, disponível para isso, assim, né, para construir uma cidade que atenda os interesses da população. Quem são essas pessoas que estão fazendo isso, né? Porque se a gente pensar sobre isso, a gente entende por que determinado público não se sente pertencente aos territórios, né? Tem gente que mora há anos em determinado território e nunca foi em um lugar X ou Y, assim, porque não se sente pertencente. E às vezes esse lugar X ou Y é isso, é 10 minutos da casa da pessoa, mas não se sente pertencente a esse espaço, né? Não se sente convidada a participar da construção desse espaço. Então, o direito à cidade, ele é ainda uma das pautas que a gente precisa reivindicar quando a gente vai, por exemplo, pensar o 18 de maio, a luta antimanicomial, né? Porque o direito à vida comunitária em sociedade para as pessoas que acessam o serviço de saúde mental foi um processo que foi se consolidando com a reforma psiquiátrica. Né? E é um dos grandes ganhos que você possa cuidar da sua saúde mental, depois voltar para sua casa, voltar para o seu território, para suas pessoas, para sua rede de apoio, né? E não ficar trancada num lugar. Agora, existem outras formas que vão segregando, que vão dividindo essas pessoas, que vão impedindo que elas circulem, que tenham efetivamente o direito à cidade, que são muitas vezes invisíveis e silenciosos, mas nunca desprovido de uma estratégia. De uma estratégia que compactua com a precarização das condições de vida, porque se não for assim, o sistema capitalista ele não se sustenta. Né? Então, é intencional que exista as comunidades, as favelas, é intencional que essas pessoas passem majoritariamente o tempo lá e que tudo sobre lazer seja lá, que as pessoas saiam o menos possível, né? Saiam para poder trabalhar e voltem para suas casas. Porque são pessoas que outras pessoas da população não querem ver. Né? E nisso inclui as pessoas que fazem acompanhamento no CAPS, não só, né? Mas as pessoas negras, as pessoas de determinada origem, né? A população trans, a população são determinados públicos que é melhor para a classe média, por exemplo, se não existirem circulando em determinados espaços. Né? E isso vai sendo construído e feito de uma forma muito sofisticada, porque não se pode fazer um documento, como foi no Apartheid, e falar você está proibido de circular nesse espaço aqui. Né? Eles não vão fazer isso. Mas de outras formas, se cria um cenário que é muito similar a esse, né? Uma proibição de circulação, de acesso aos direitos e serviços. Bom, e daí mais para ir finalizando, né, eu coloquei essa imagem, né, que tem esse escrito de que morar é um privilégio, ocupar é um direito. Também no movimento de saudar todos os movimentos que lutam por moradia, né, que é um direito básico e fundamental das pessoas. E é muito triste mesmo que a gente chegue num momento e entender que morar é um privilégio, né? Ter aonde estar, assim, é um privilégio, né? Então, se é esse o cenário que a gente vive, ocupar, ele passa a ser um direito, né? Porque as pessoas que vivem nas ocupações, nos assentamentos, são muitas vezes negligenciadas, inclusive pelo serviço de saúde, né? Muitas das pessoas que estão nos assentamentos não se sentem detentoras de direitos como as outras pessoas. Agora, ocupar é um direito, assim como acessar a saúde, assim como acessar a cidade, construir uma cidade que faça sentido com as necessidades daquela população. Né? E aí, antes, né, de
abrir mais para vocês, né? Ver se alguém quer fazer alguma contribuição ou ficou pensando em alguma coisa, quer conversar sobre algo. Eu queria também deixar um convite para o dia 28 de maio, às 16 horas, que eu vou estar aqui novamente numa webconferência que vai falar sobre racismo estrutural e saúde mental. Então, é a gente aprofundando nessa discussão, né? Que eu intencionalmente não fiz hoje, alinhado a essa construção, né? De raça, justamente para poder a gente abordar isso num encontro específico para tratar dessas minúcias e dessa relação. Então, né, fico esperando vocês, fica aberto aí o convite. Aqui são um pouco das referências que eu usei para poder, né, pensar essa conversa de hoje, e também deixar para vocês aí, o caminho para o nosso Instagram, que aí vocês conseguem acessar todas as outras webconferências dos outros eixos e saber um pouco mais do trabalho que a gente vem fazendo no Núcleo de Saúde Digital da Unifesp. Então, vou deixar essa tela aí, caso alguém, né, queira ver, mas queria ver se alguém quer, né, contribuir com alguma coisa, se vocês pensaram alguma coisa, querem trazer para a gente poder conversar. A ideia é mesmo que fosse mais um sistema de conversa, né, mas eu acho que o online ainda tem algumas questões, né, que dificultam assim o nosso contato. Então, se alguém quiser participar, falar alguma coisa, tá? Sinta à vontade para poder compor.